E vamos trazer as técnicas utilizadas nesse procedimento com o cirurgião plástico Vandenberg Barbosa, que já está aqui comigo. Muito boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo, viu? Boa tarde, Débora. Quero agradecer a Band Mulher e a você pelo convite, pela honra do convite. E nós vamos falar num tema que realmente ele sempre é atual, é o câncer da mama, né? Exato. Porque a mulher, ela tem dois grandes simbolismos. Um é a vida através da amamentação e o outro a sensualidade. Então, quando ocorre o câncer da mama, ela se vê amputada nesses dois símbolos. Então, é aí que ela precisa de muito apoio, precisa, se tem marido, que o marido apoie muito, né, para atravessar esse rio que, graças a Deus, ele hoje não é tão impedido, tão profundo. Não é? Por quê? Porque o tratamento evoluiu muito, as técnicas cirúrgicas evoluíram, a quimioterapia, a radioterapia. Então, tudo isso concorre para que essas pacientes, elas tenham, quando diagnosticadas precocemente, elas tenham uma evolução muito boa para a cura. Sim. E sem grandes mutilações. Exato. E doutor, no caso da retirada do tumor para essas mulheres, quando se deve colocar e quando não deve colocar prótese de silicone? Não, aí vai variar como a técnica empregada, né? Se você, por exemplo, se a gente pega uma retirada parcial da mama, então ela pode ser montada novamente como uma plástica normal, como uma redução. Por exemplo, se a paciente tem mama grande e ela tira uma parte da mama, existe técnicas em que ela fique no final como uma plástica redutora normal e também se atuando na mama oposta, fazendo a simetrização. Então, nesse caso, não há necessidade de prótese. Quando a retirada da mama é total, e aí nós partimos para outras modalidades de reconstrução. Então tem a retirada a reconstrução parcial e a retirada também total da mama. A retirada total e a retirada parcial, porque o grande problema é que muitas vezes o tumor ele não fica só naquele local que ele é diagnosticado. Sim. Existe uma coisa que chama-se multicentricidade. Ela atinge vários locais. Então, nesses casos, precisa haver uma retirada total da glândula. Exato. E a sua reconstrução. Eu sempre fui partidário da reconstrução imediata, fui um dos pioneiros em São Paulo na reconstrução imediata. E a reconstrução imediata, quando indicada adequadamente, dá uma tranquilidade muito grande, porque essa paciente, ela teve um tumor, foi reconstruída. Na cabeça dela, ela vai para um tratamento radioquimioterápico como se tivesse feito uma plástica. Então, isso facilita muito a não mutilação. Exato. E, doutor, a reconstrução da mama também é feita no bico do seio? Não, quando se faz geralmente o que acontece, a mama tem 20 ductos que convergem para o bico. Nossa. Então, o grande problema é que quando esse carcinoma está no ducto, ele pode migrar para o bico. Então, existe uma grande maioria que tem que fazer a retirada junto com o bico do seio. Mas hoje existem técnicas de reconstrução, até de micropigmentação, em que se consegue fazer... O desenho, não é? O desenho exato e simétrico com o da outra mama. Exato. E, doutor, e como que fica a sensibilidade? Não, a sensibilidade nesse local, há muito tempo atrás, a gente utilizava enxertos de pele para fazer a nova areola. O que a gente percebia com o tempo é que essas pacientes voltavam a ter um pouco de sensibilidade. Exatamente pelas pontes nervosas das microanastomoses que se fazem em torno do bico, dando essa sensibilidade. Mas geralmente há uma perda de uns 70%. E, doutor, no caso da retirada de um tumor em uma mama só, a colocação da prótese, ela é eterna, digamos assim? Claro que tem que ter aquelas trocas, né, que a gente sugere, geralmente os médicos sugerem de 10 em 10 anos. No caso, ela tem que ser eterna, trocada de 10 em 10 anos, numa mama só? Não, essa geração de próteses mais novas agora, a média em torno de 12 a 15 anos. Mas o problema é que quando a gente retira toda a glândula,
fica só a pele e o subcutâneo. E geralmente essa paciente veio de radioterapia. Então, uma pele que ela tem uma qualidade ruim para suportar mesmo somente uma prótese. Muitas vezes se precisa rodar retalhos de músculo, rodar músculo ou músculo e pele, que são chamados retalhos miocutâneos, e se fazer uma cobertura desse local para que a prótese não fique em contato com esse subcutâneo. Porque o que acontece? Se a prótese com uma camada de tecido muito fina, numa pele irradiada, ela começa a reagir, forma uma úlcera e ela expõe a prótese, que é chamada extrusão, e que é muito desagradável. Então, varia de caso a mas hoje, com as novas técnicas empregadas e as incisões adequadas, porque o importante é que quando essa paciente cai no mastologista, ele tenha um sinergismo com o cirurgião para estabelecer uma incisão adequada para que essa paciente consiga ter uma reconstrução a contento. Exato. E isso é possível fazer. Então, eu tenho uma quantidade grande de pacientes que depois de 8, 10 anos, você não sabe distinguir qual foi a mama que foi tirada da mama que ficou. Uau. Então, isso é um trabalho de muitos anos que a gente vem fazendo e exatamente na adequação dessas cirurgias. Isso para a autoestima dela é o máximo, né? Muito grande, muito grande. Eu peguei todas as fases evolutivas e posso dizer para você, até mais ou menos década de 90, quase o ano 2000, Sim. as pacientes não opinavam. O cirurgião chegava, vai ter que tirar a mama, e existia um trabalho que dizia que tinha que se esperar 2 anos para poder reconstruir, porque o tumor podia voltar no local, e essas pacientes ficavam submetidas a uma mutilação durante 2 anos. Eu peguei um caso uma vez de um cirurgião que acertou a mastectomia com o marido e não avisou para a paciente. Ela acordou, estava sem a mama. Essa paciente ficou trancada 2 anos dentro de um quarto, não quis mais ouvir falar do marido e num trauma muito grande. Então, infelizmente, foi o processo evolutivo para se chegar até hoje. Exato. Doutor, chegaram perguntas para o senhor. A Giovana de Socorro, São Paulo. Para as mulheres que tiveram câncer de mama, é por opção passar pela mastectomia? Depende do caso. Nos casos diagnosticados iniciais, se pode fazer o quadrante, que é a técnica do quadrante, que é a quadrantectomia, uma retirada parcial. Essa técnica ela surgiu com os pesquisadores do Instituto Tumores de Milão, mais ou menos em 1970. Então, eles publicaram um trabalho no England Journal, que aí, associando a retirada parcial da mama com radioterapia, se controlava o tumor e se dava um cunho mais estético para essas pacientes. Nós temos mais dúvidas para o doutor aqui. A Marcela de Serra Negra. Deve estar frio lá em Serra Negra, hein, doutor? Oh, deve estar mesmo. A mama pode perder o volume durante a menopausa com silicone e sem silicone? Normalmente com a menopausa ocorre uma involução de vários processos na mulher. E a mama também, ela vai perdendo gordura, ela atrofia um pouco a glândula e pode perder o volume. Daí que existe a indicação da prótese. E eu também tenho uma quantidade razoável de pacientes na faixa de 50, 55 anos que vêm procurar prótese porque querem ficar bonitas. Tudo em cima, né, doutor? E também com a terapia hormonal, que hoje é imprescindível. Exato. Uma terapia hormonal de reposição controlada, né? Eu sou partidário amplamente favorável a isso. Que bom. Nós temos mais uma, doutor. A Rita de Itatiba, uma vez colocada a prótese, a substituição ao longo dos anos é vitalícia? Foi o que eu havia perguntado, né, doutor? Exatamente. Porque existe uma confusão entre garantia vitalícia da prótese e ela sendo vitalícia. Vitalícia, eu tenho 8 pinos de titânio no pé jogando futebol, acabei minha carreira. E tenho 8 pinos, vão comigo até o fim. Então, titânio, a haste de titânio são vitalícias. A prótese não. Ela envelhece. A nossa temperatura corporal em média é 36,5. Ela contribui também para isso.
Então, vai havendo um envelhecimento do elastômero, que é as camadas de composição da prótese, que contém o silicone lá dentro. E quando aparece algum sinal na ultrassonografia, na mamografia ou na ressonância magnética, está indicado fazer a troca. Exatamente. Nós temos mais uma, doutor. Mais uma dúvida. A Cássia de Lindóia. É possível reconstruir apenas uma mama? Que a gente já conversou. Sim. Pode-se fazer a reconstrução de uma mama, mas há uma necessidade de se intervir na outra exatamente para promover a simetria. Senão fica assimétrico, fica uma reconstruída e a outra, né, muitas vezes com queda. Então é mais adequado que se faça a reconstrução e a cirurgia na mama oposta. Exato. Doutora, aquela dúvida que eu acho que até já sei a resposta. A mulher, ela pode amamentar depois da reconstrução? Se ela retirou a glândula total, é impossível. Mas eu acho que o que acontece. As cirurgias que promovem a secção dos ductos, elas já tornam a amamentação impossível. Muitas vezes adolescentes que têm a mama gigante, mamas muito grandes, que são submetidas à redução, muitas vezes é uma técnica cirúrgica que promove a secção desses ductos, elas não amamentam. Então, varia muito da técnica empregada. Exato. E, doutor, toda reconstrução mamária, ela pode deixar, assim, algumas sequelas decorrentes desse procedimento? Não, existe as complicações, né? Muitas vezes ocorre uma reação do organismo à prótese, as cápsulas formam um encapsulamento da prótese. Isso acontece também na mamoplastia de aumento, na colocação das próteses. O paciente, 4%, pode desenvolver essa cápsula, que é uma reação do organismo, uma reação intensa a essa prótese, que é um corpo estranho. Então, pode acontecer. Mas, normalmente, o curso é muito bom e o benefício é fantástico para essas pacientes. Exatamente. Doutor, gostei muito da nossa entrevista, do nosso bate-papo. Você é professor também, doutor? Eu já dei aula. Leciona também? Eu leciono quando é convite, mas atualmente não leciono em nenhuma faculdade. Mas você também é uma apresentadora que deixa o apresentado totalmente à vontade. Ah, muito obrigada. Parabéns. Eu recebo com muito carinho. Muitíssimo obrigada, viu, doutor? Tá aqui o convite para o senhor voltar, viu, mais vezes para a gente falar sobre esse assunto, porque você sabe, você como doutor especialista, você sabe que tem muitas dúvidas. As mulheres vão no seu consultório para trazer muitas dúvidas também, não é mesmo? Com certeza. E é um tema realmente complexo. Exato. E a mulher só sabe quem passa, né? Exatamente. Então, a gente tem que acolher, e tem que ter paciência, tem que explicar muito, para que a gente deixe essa paciente totalmente à vontade, com outra perspectiva, com outra cabeça durante o seu tratamento. Doutor, chegou mais uma dúvida aqui, rapidinho aqui que a gente vai falar. Quando passa por uma mastopexia, precisa fazer a ultrassonografia regular todo ano? É sempre necessário. É necessário que o paciente tenha um controle. O controle é pela ultrassom. E se for acima dos 45 anos, a mamografia a cada 2 anos. Isso é normal. Exatamente. Doutor, convite feito, viu? Obrigado. Vou esperar seu retorno. Obrigado. Muito obrigado, uma ótima semana. Aproveita o frio. Com certeza. Obrigada, viu?